Olá, então vamos lá a correção desse exercício. Então, para a gente entender, para a gente conseguir fazer exercício, é interessante a gente entender o que está acontecendo, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho lá dos 2.000 gramas de gelo, certo? 2.000 gramas de gelo. O que acontece? Esse gelo ele vai derreter, né? E esse gelo derretido, né, essa água aqui, ó, vai ser aquecida até 5 graus. Então ele vai sair de gelo a -5 até água a 5 graus, certo? E para sair daqui, chegar aqui, vão acontecer alguns processos. Então vamos lá. Primeira coisa, o gelo está a -5 graus. A -5 graus, o gelo não derrete, certo? A temperatura de fusão do gelo é 0 graus. Então se ele está a -5 é a mesma temperatura que um gelo tem quando está lá no freezer. Lá no freezer ele está a -5 graus, ele derrete lá no freezer? Não, né? Por quê? Porque está -5. Ah, mas quando eu tiro ele derrete, é claro, porque fora, né, no ambiente externo a temperatura é muito maior do que 5, não sei lá, 15, 20, 25, 30 graus, né? A temperatura é muito maior, ele absorve calor, a temperatura dele aumenta e ele começa a derreter. Então, primeira coisa, esse gelo precisa absorver calor e para a temperatura de -5 até 0. Então eu preciso aumentar a temperatura. Preciso de -5 para -4, -3, -2, -1, 0. Eu preciso aumentar de -5 até 0 para ele começar a derreter. Então a primeira coisa que eu tenho nesse processo é o aquecimento do gelo, né? Eu vou fornecer calor e a temperatura do gelo vai subir. Calor sensível. Forneço calor, a temperatura sobe, né? Calor sensível. Quando o gelo está a 0 graus Celsius, aí sim ele começa a fundir, ele começa a derreter, certo? E aí ele vai derretendo. Enquanto está nessa mistura de gelo e água, né, ele se mantém a 0 graus Celsius, ou seja, ele vai absorvendo calor e esse calor não aumenta a temperatura. O calor ele é usado para quebrar as ligações moleculares, né, do gelo, né, fazendo com que ele se torne um líquido, né? Então ele se torna de sólido, ele vai para líquido, e essa energia que eu estou fornecendo está quebrando essas moléculas de ligação. Então ele vai fundindo, ele vai derretendo, certo? Então eu coloco calor e a temperatura não sobe, eu coloco calor e eu vou quebrando essas ligações moleculares, né? Ou seja, eu vou transformando a água em estado sólido e a água em estado líquido, certo? Então quando eu coloco o calor e a temperatura não sobe, ela é usada para mudar de fase, né, de sólido para líquido, eu tenho calor latente, certo? Agora depois que todo o gelo derreteu, né, depois que todo o gelo virou água, aí sim, se eu fornecer calor, a temperatura volta a subir. Então aí ele vai de 0 graus, né, a água acabou, o gelo acabou de derreter, eu tenho água a 0 graus no começo, e essa água vai até 0,5. Então eu vou fornecer calor, essa água vai de 0 a 5 graus. Então, fornecendo calor, a temperatura sobe, calor sensível de novo. Então, eu tenho calor sensível para aumentar a temperatura do gelo, calor latente para derreter o gelo, calor sensível para aumentar a temperatura da água, ok? Então, olha só, aqui eu tenho a fórmula de calor sensível, ó, calor sensível, a mesma fórmula, né? E aqui a fórmula de calor latente, certo? Latente de fusão, derretimento do gelo. Então, o que eu tenho aqui? Ó, calor, a massa, calor específico e variação de temperatura. Então, o calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Ou seja, aqui ó, eu preciso saber o quanto de calor eu coloco para produzir uma certa variação de temperatura numa determinada massa de uma determinada substância, certo? Aqui é a quantidade de calor aplicado a uma determinada massa, né, vezes o calor latente de fusão, vai me dar energia suficiente para fazer essa massa mudar de fase, né, aqui no caso de sólido para líquido, certo? Então, para aquecer esse gelo eu vou gastar uma certa energia, para derreter esse gelo eu vou gastar outra quantidade de energia, para aquecer essa água eu vou gastar outra quantidade de energia. Então, para sair daqui, chegar aqui, eu vou ter que somar essas 3 energias aqui, certo? Então, ó, eu vou montar aqui, não vou calcular, mas eu vou deixar montado aqui para você. Ó. Então, ó, esse aqui é o calor.
energia, o quanto de energia. Então a massa. Quanto eu tenho de massa aqui, ó? 2.000 gramas. Calor específico, Czinho. Quanto que é o calor específico? O exercício dá. O calor específico, ó, é 0,5 calor específico do gelo, né? 0,5 calorias por grama de grau Celsius. Então, calor específico do gelo, 0,5. E variação de temperatura. Ora, tá menos 5 e vai até 0, certo? De menos 5 a 0, tá variando quanto? 5 graus, né? Variação de 5 graus, ok? Então eu vou calcular isso aqui, né? Ó, faço essa conta. 2.000 vezes 0,5 vezes 5. Vou fazer essa aqui para você ver, ó. 2.000 vezes 0,5 vai dar 1.000. 1.000 vezes 5, 5.000. Certo? 5.000 calorias, ok? Que é a unidade de calor. Calor é dado em calorias. Só que aqui, ó, passou de 1.000. Usualmente, quando passa de 1.000, a gente não trabalha em calorias. A gente trabalha em outra unidade, que é quilocalorias, né? Não é calorias, vai ser quilocalorias, certo? Cada quilo aqui, ó, vale 1.000, certo? Igual 5 quilogramas. O que eu tenho? 5.000 gramas. Ah, ele correu, sei lá, 3 quilômetros. Olha o K aqui de novo, tá vendo? Ele andou, na verdade, 3.000 metros. Então esse K aqui, ele representa um número e esse número vale 1.000, ok? Então se esse número vale 1.000, para eu colocar ele aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar esse número e dividir por 1.000. 5.000 dividido por 1.000 é 5, né? Então a quantidade de calor é 5 quilocalorias. Ó, 5.000 calorias, 5, o K que vale 1.000 calorias, 5 kcal, certo? Então 5 quilocalorias é a quantidade de energia térmica, ou seja, a quantidade de calor que eu utilizei, que foi necessário para aquecer o gelo de menos 5 até 0. Agora que ele está a 0 graus, agora ele vai começar a derreter, certo? Quando ele começa a derreter, eu tenho que fornecer energia para ele derreter. Quanto esse gelo precisa de energia para derreter? Ó, calor, a quantidade de energia térmica, é igual a massa. Aqui tinha 2.000 gramas. E agora? 2.000 também. E depois de derretido? 2.000 também. Isso não muda, a massa não muda, sabe? Não vai ter... Não entrou gelo, não saiu gelo, não entrou água, não saiu água. Então, se começou com 2.000, vai ter 2.000 até o final. Ok? Então, aqui ó, 2.000 vezes calor latente de fusão, que é 80. Certo? Isso aqui, calor latente de fusão do gelo. Cada material tem o seu. Porque cada material precisa de uma quantidade de calor diferente para derreter. Por exemplo, para derreter um cubo de gelo, eu preciso de uma certa quantidade de calor. Se eu fosse derreter a mesma massa de ferro, eu ia precisar de muito mais calor. Se eu for derreter a mesma massa de aço, eu preciso de muito mais calor. Então, cada elemento tem o seu calor específico, tem o seu calor latente de fusão, tem o calor do seu latente de solidificação. Cada um tem o seu, cada material tem o seu. Porque eles aquecem e resfriam de formas diferentes. Então, cada material, o zinco, o alumínio, o oxigênio, o grafite, o madeira, o vidro, né? O neônio, o oxigênio, cada um tem o seu, ok? Os seus calores específicos, os seus calores latentes de fusão, de solidificação, de vaporização e tudo mais. Vamos lá? Então, aqui, ó, é só multiplicar um pelo outro e transformar em quilocalorias, certo? E aqui, nesse aqui, ó, o que você vai fazer? Agora, todo o gelo derreteu. Eu tenho água a 0 graus. Certo? Então, a 0 graus Celsius ela precisa ir para 5. Então, tem que fornecer calor, fornecer energia térmica para ela ir de 0 a 5. Né? Mas quanto de energia, quanto de calor, quanto de energia térmica eu preciso fornecer? Ora, a massa aqui, ó, continua sendo... mas era 2.000 de gelo, professor. 2.000 gramas de gelo. Virou 2.000 gramas de água. Certo? Não entrou nem saiu nada aí. Então, a massa continua sendo 2.000. Calor específico da água, ó, nem deu. Calor específico da água é 1. Isso aí você tem que saber. Calor específico da água é 1. Certo? E a variação de temperatura, ó. De 0 para 5, variou quanto? Variou 5. Certo? 5. Aí vai ficar 2.000 vezes 1 vezes 5. Não é difícil, certo? E aí você transforma para quilocalorias também. Divide por 1.000 e coloca o K. Tá? Quilocalorias. Aí depois você vai somar essa energia com essa energia e com essa energia. E aí você vai saber o quanto de energia foi necessária para transformar 200 gramas
de gelo a menos 5 graus em 2.000 gramas de água a 5 graus, ok? Então o negócio não é direto, então ele passa por etapas até chegar lá. E você tem que calcular a energia de cada etapa e depois você soma tudo, beleza? Se não ficou claro, entre em contato de novo que a gente continua ajudando até entender, beleza? Um abraço e tudo de bom.